Vamos então dar início a esse debate em torno da eleição no Atlético Paranaense. Recebo aqui João Alfredo Costa Filho, que é o empresário candidato da oposição, que tem também como candidato a presidente do Conselho Deliberativo Henrique Gaed, o advogado Henrique Gaed, que compõe então a chapa Atlético Novo. Boa noite, João. Obrigado por você ter vindo aqui bater o papo com a gente e expor as tuas ideias aí aos torcedores do Atlético. Muito boa noite, Rochinha. Sempre é um prazer conversar com todos os telespectadores e principalmente revê-lo de uma amizade de muitos anos que nós temos. Então é um prazer a gente falar de Atlético. Pois é, por que razão você acha que tem que mudar a administração do Atlético Paranaense? Rocha, veja bem, nós precisamos mudar, não é só a administração do Atlético, nós temos que mudar um todo, principalmente futebol. Nós precisamos resgatar novamente aquela alegria que o torcedor sempre teve. E hoje nós estamos com muito cinza, estamos muito tímidos, nós estamos com o torcedor indo ao estádio e mesmo com as vitórias, nós estamos saindo cabisbaixo. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos resgatar a dignidade, o respeito. É isso que está faltando no Atlético. Eu quero dizer a você e a todos os telespectadores, inclusive para todos os atleticanos, hoje nós somos um time muito antipático. Um time assim que as pessoas, a imprensa nacional toda, não vê com bons olhos. Mas eu posso afirmar com absoluta segurança de que num pequeno prazo nós vamos transformar isso. O Atlético tem disputado a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e sucessivamente a posição dele é uma equipe de meio de tabela, né? Vamos dizer assim, um coadjuvante do Campeonato Brasileiro. O que fazer para mudar essa situação, já que o Atlético dispõe de uma infraestrutura que a maior parte das equipes no Brasil não possuem, né? E, no entanto, ele fica ali sempre no meio da tabela. No meio da tabela. Como é que é isso? Veja Como bem, montar um time para mudar essa situação? o que precisa? Nós precisamos focar no futebol. Quando você foca no futebol, eu digo o seguinte: primeira coisa, você tem que ter um ambiente bom, um ambiente de respeito. Segundo, nós temos que contratar não só jogadores qualificados, mas nós temos que ter dentro da instituição, dentro do CT, pessoas qualificadas e pessoas profissionais do ramo do futebol. Evidentemente de que eu vou me dedicar 24 horas e vou estar junto para nós acompanharmos o que tem que ser feito para melhorar. Porque nós precisamos disputar e sermos campeões. Nós precisamos disputar e termos respeito. A partir do momento de que você monta um time de futebol bom, com profissionais qualificados, não precisamos ter muitos, mas nós temos que ter pelo menos 5, 6 jogadores de padrão A, para que possamos disputar e parar com todos os anos nós ficarmos disputando ali só na intermediária ali do meio para baixo. Nós não podemos mais isso, nós estamos sofridos, por isso que eu digo, o torcedor está muito sofrido, muito triste e nós precisamos resgatar isso, Rocha. Uma das coisas que se reclama justamente é essa falta de abertura. A imprensa esportiva reclama muito disso, de saber como estão as coisas dentro do Atlético, as finanças, as relações. O que a oposição propõe para que essa situação se altere, para que as pessoas possam ter acesso a um nível de informação quanto o Atlético deve, ou se não deve? O que acontece, Rocha? Veja só, nós precisamos, primeiro de tudo, nós precisamos dar oportunidade e respeitar a imprensa. A imprensa faz muito bem para o atleticano, como o atleticano também faz muito bem para a imprensa. A partir do momento de que a imprensa é respeitada, fica fácil daí do diálogo, fica fácil de deixar as coisas transparentes, desde de patrimônio, marketing,
o foco no futebol, relação com a torcida, enfim, todos esses itens eu posso afirmar com absoluta segurança para você. Foi uma das coisas de que eu participei dessa atual diretoria que está aí. Eu participei, fui vice-presidente de futebol, fui um dos responsáveis, junto com hoje, que está no Santos Futebol Clube, o Dagoberto Santos. Nós fomos responsáveis pelo Atlético voltar à primeira divisão, e eu sempre briguei para que a imprensa tivesse liberdade, evidentemente dentro das regras, tudo. Mas a imprensa vai ter novamente, e eu quero aqui, aproveitando o seu programa, pedir desculpa a todos os amigos da imprensa. Os senhores terão novamente a liberdade de poder entrevistar e conversar com todos os jogadores. A imprensa hoje, a partir do dia 12, que nós vamos dar um basta nessa atual administração, os senhores podem ter certeza que os senhores vão ter a liberdade de trabalhar com dignidade. Pois é, outra situação que quem está de fora vê que o Atlético tem um bom trabalho de formação de jogadores, né? No entanto, esse trabalho não produz os frutos, por exemplo, como produz no Santos, o próprio São Paulo, clubes que também fazem esse tipo, o Flamengo, que vira e mexe, eles estão disputando ali o G4, né, título. Exato. Por que no Atlético Paranaense não acontece isso, embora exista esse trabalho muito bom de base? O que nós precisamos fazer nesse trabalho de base, Rocha, é que nós precisamos segurar mais esses meninos. Nós precisamos valorizar mais esses meninos. E nós vamos implantar o Museu do Atlético. Por que nós vamos ao Museu do Atlético? Porque esses meninos precisam, desde das categorias lá embaixo, eles precisam saber o que é o Atlético. Eles precisam sentir no sangue a vibração do que é uma torcida, o que é essa instituição de quase 100 anos, para que eles possam ter vontade de ficar. Hoje não, hoje está muito comercial as coisas, e nós vamos mudar, nós vamos valorizar mais, também vamos trabalhar nesse departamento de base, nós vamos revolucionar um pouco, enfim, um todo do Atlético. Você fala que está muito comercial, por quê? Porque você acha que os jogadores são formados para serem vendidos? Exato. Os jogadores não param. Você pode ver que os jogadores ficam pouco tempo no Atlético. E não pode acontecer isso. Nós temos que segurar. Nós temos que fazer tudo para que eles possam permanecer no Atlético. Não estou dizendo de que amanhã depois não possamos vender, fazer alguma transação que a instituição seja beneficiada. Mas nós vamos segurar o máximo possível esses meninos para valorizar, não só valorizar ele como dentro da instituição, mas valorizar também os valores financeiros de um futuro promissor desses meninos. Bom, nós estamos terminando aqui. Queria deixar você à vontade para dar uma palavra final para o torcedor atleticano. Tem aí 1 minuto. Fique à vontade. Eu quero você, atleticano, que vai agora, dia 12, no próximo sábado, vai votar e vocês são responsáveis pelo destino do Atlético. Eu quero dizer a vocês e pedir de coração que eu quero que vocês não tenham dúvida nenhuma que o número 49 é o número certo para transformar não só o Atlético, voltar a ter alegria, mas para que todos possam ter certeza de que seremos felizes em um futuro breve. Muito obrigado e que Deus sempre ilumine essa instituição e a todos nós, Rocha. Muito obrigado. Obrigado, João, por você ter vindo aqui. Foi um prazer revê-lo. Da mesma forma, Rocha. Meus amigos, nós daqui a pouco voltamos para dar sequência ao debate nas eleições do Atlético Paranaense.